convidamos os senhores vereadores que se encontram nas dependências dessa Casa Legislativa para adentrarem ao plenário, para que possamos dar início a mais uma sessão ordinária. 7 vereadores, tem ao lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 com você. Com ele, com o presidente? Arigatô, bastante arigatô, né? Solicito ao meu amigo secretário Mário Mardegan que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega, ausente. Antônio Carneiro da Silveira, presente. Antônio Edivaldo Costa, presente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Bonifácio Campaner, ausente. Aimoré Chiquito Ortega, presente. Bonifácio Campaner, ausente. Clemente Cavazana, ausente. Eduardo Pedro Lois, ausente. Hélio Corrêa, ausente. Joaquim Pedro de Castilho, ausente. José Américo do Nascimento, presente. Lucas Barbosa da Silva Filho, ausente. Luiz Antônio Boato, ausente. Mário Mardegan, presente. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza, presente. Raul Silva, ausente. Tadami Kawata, presente. Teucli Manarelli Filho, presente. Valério Cambuí, ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vereadores presentes, senhor presidente. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 37ª sessão ordinária do 4º ano da 11ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba e de início em conformidade com a resolução número 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para proceder à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Na ausência, solicito ao vereador Mário Mardegan. Lucas 5 e 6. Disseram-lhe eles: os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Respondeu-lhe Jesus: podeis, porventura, fazer jejum e convidados a núpcias, enquanto o noivo está com eles? Havendo o número legal, passamos ao grande expediente. O expediente da presente sessão, em conformidade com o que determina o artigo 230 do seu item 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Araçatuba, terá a duração máxima de 30 minutos, estendendo, portanto, até as 19 horas e 30 minutos. Solicitamos ao senhor secretário que marque o tempo para que o expediente da sessão encerre-se sendo exatamente de 30 minutos. 7:34. 7:34. Marcado aqui, doutor. Solicito ao vereador Pereira para que assuma a primeira secretaria, DOC, para que possamos dar continuidade dos nossos trabalhos, na ausência do primeiro secretário, Raul Silva. Solicito que o Pereira proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Trigésima sessão ordinária, 18 de novembro de 1996, correspondências do Executivo. Ofício número 001-007-243/96, envia resposta à indicação número 465/96, de autoria do Edil Eduardo Pierre Lois. Ofício número CD 001-007-323/96, encaminha resposta à indicação número 315/96, de autoria do Edil José Américo do Nascimento. Ao secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas como respostas de matérias aprovadas pelo Legislativo. Polícia Militar do Estado de São Paulo, CPI 5 de Araçatuba, Coronel PM Júlio Gomes da Luz, envia resposta ao requerimento número 315/96 do Edil Aimoré Chiquito Ortega.
A leitura na íntegra dos documentos diversos. Paço Municipal, presidente Tancredo Neves, 8 de novembro de 1996. Senhor presidente, em atendimento ao pedido de Vossa Excelência constado no ofício número 0323/96, passamos as mãos a cópia administrativa do pagamento da quinta parcela devida por vereadores e ex-vereadores referente ao mês de agosto de 96, relativo ao numerário recebido maior na legislatura passada. No ensejo, renovamos protesto de estima e apreço, firmamos atenciosamente Dr. Domingos Martins Andorfato, prefeito municipal. A leitura das correspondências recebidas de diversos. Câmara Municipal de Marília enviando cópia ao requerimento número 922/96, de autoria do vereador Cirei Gobetti de Souza. CONAN, Consultoria de Administração Municipal SC Limitada, colocando-se à disposição para esclarecer dúvidas sobre a decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exigindo a partir do 1º de janeiro de 1997 a implantação de contabilidade nas câmaras municipais. Fiorilli Sociedade Civil Limitada, oferecendo ao seu sistema de contabilidade pública municipal informatizada. Pleno Emprego Informativo da Comissão Estadual de Emprego de São Paulo, no número 3, ano 1, setembro, outubro de /96. FENASCOM, Federação Nacional dos Trabalhadores dos Serviços da SEI, Conservação, Limpeza Urbana e Ambiental e Áreas Verdes. Enviado exemplar ao jornal referente a outubro de 1996. Deputado Sidney Cinti envia cópias da emenda que apresentou a proposta orçamentária para 1997, destinando os recursos para a realização de vários melhoramentos para Araçatuba. Deputado Sidney Cinti envia cópia de indicação de sua autoria, solicitando ao governo do Estado a construção de passarela para pedestres sobre as pistas da rodovia Marechal Rondon, na altura dos quilômetros 527 e 528, de frente ao campus da Unesp. Informativo, hoje na Câmara, sessão número 57, edição 5763, 21/10/96. Informativo, hoje na Câmara, edição número 5764, de 22/10/96. Informativo, hoje na Câmara, edição 5767, de 25/10/96. Informativo, hoje na Câmara, edição 5768, de 29/10/96. Edição 5769, de 30/10/96. E edição 5770, de 31/10/96. Informativo hoje na Câmara, edição número 5.771, de 1/11/96. CEPAM, Fundação Prefeito Faria Lima, envia sistema de CEPAM, vida texto, pauta de 30/9/96. Sob bloco Consultor S.A., envio informativo número 95, ano 20, referente ao setembro-outubro de 1996. Comunicado NDJ, envia exemplar número 06, ano 1 de outubro de 96. Secretaria do Governo, Gestão Estratégica do Governo do Estado de São Paulo, Gabinete do Governador. Envia exemplar de publicação, você sabia? Prestando informações sobre a atuação do Governo do Estado. Renovação Empresarial, TICT, Grupo Serviços, envia exemplar, revista número 77, ano 6 de outubro de 96. Senador Odacir Soares envia exemplar da publicação Atuação Parlamentar 1990, volume 3, proposições. Senador Odacir Soares envia exemplar da publicação Atuação Parlamentar 1991, 1990, volume 1, discursos. Solicito ao Pereira que proceda a leitura dos vetos. Paço Municipal, presidente Tancredo Neves, 12 de novembro de 1996. Senhor presidente, anexo presidente, estamos retornando em dignidade o atógrafo 256/96, com veto total deste Executivo Municipal pelas razões expostas no expediente, incluso com fundamento do artigo 44 da Lei Orgânica do município de Araçatuba. Na certeza de contar com a tal aval desta Igreja Casa Leis, renovamos protesto de estima e apreço sobre escrevemos Dr. Domingos Martins Andorfato, prefeito municipal. A leitura do projeto de lei do Executivo. Paço Municipal, presidente Tancredo Neves, 13 de novembro de 1996. Senhor presidente, a lei número 4.885, de 25 de setembro de 1996, deve ser revogada. É o que permuta a autorização. Autorizada por ela não foi levada a efeito e nem mais interesse no seu objeto. De acordo com artigos 2º da lei do apreço, o senhor
Hussein Dargan Neto deveria, pela permuta, entregar ao município 50 mil tijolos no mês de setembro, 60 mil em outubro e 60 mil em novembro deste ano, o que não ocorreu, restando por frustradas todas as tentativas para o atendimento desse preceito. Dessa forma, por não ter razão de existir, a Lei número 4.885, de 25 de setembro de 1996, deve ser excluída do ordenamento jurídico municipal, por se tratar de matéria de relevante e com amparo no artigo 42 da Lei Orgânica do Município, solicitamos ao regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Dr. Domingos Martins Andorfato, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Passo Municipal, Presidente Tancredo Neves, 14 de novembro de 1996. Senhor Presidente, por intermédio do presente, estamos submetendo a apreciação dos nobres pares dessa Igreja Casa de Leis do projeto em lei incluso que altera dispositivo na Lei Municipal número 2.913 de 4 de março de 1988, que dispõe sobre o parcelamento de solo no município de Araçatuba e dá outras medidas correlatas. O custo dos loteamentos não é decorrente só de área de terras a ser loteada. O custo real total de cada parcela surge a somatória do custo de terra acrescido aos custos da infraestrutura. Em função disso, devemos ouvir que quisermos abaixar os custos de urbanizações, onde as infraestruturas terão um peso importante, devendo buscar a diminuição das testadas em lotes em geral. Este princípio de economia no loteamento foi claramente entendido por algumas prefeituras do país, propondo uma legislação para lotes pequenos e de baixo custo, sobretudo estreitos. Nesse sentido, é bom salientar que as mesmas derão a verdadeiro passo à frente de propondo lotes que permitirão custo de infraestrutura extremamente reduzido, fazendo eco da realidade socioeconômica do país. Esperando que os senhores vereadores aprovem a matéria na íntegra, valemos no ensejo para solicitar que a sua apreciação nos dê o regime de urgência sem o embargo de 45 dias, conforme se faculta o artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Araçatuba. Atenciosamente, Dr. Domingos Martins Andorfato, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneça como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Pereira, secretário ad hoc, que proceda agora à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei. Declara de utilidade pública o Judô Clube de Araçatuba Mori. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública o Judô Clube de Araçatuba Mori, com sede fora neste município de Araçatuba, Estado de São Paulo, na rua Regente Feijó, número 319. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala de sessões, 18 de novembro de 1996. Antônio Carneiro da Silveira, vereador PSDB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis a esse projeto, permaneça como estão. Está aprovado. Solicito ao secretário que proceda agora aos requerimentos diversos dos senhores. Melhor que proceda, portanto, a leitura de um projeto e de um decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo. Denomina Pedro Augusto de Oliveira, Rua 4, localizada no Jardim São Rafael. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta. Artigo 1º. Fica denominado Pedro Augusto de Oliveira, Rua 4, localizada no Jardim São Rafael. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, 12 de novembro de 1996. Tadami Kawata, vereador PTB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo. Denomina Elias Gonçalves Mota o reservatório de água do Jardim Planalto, localizado na Avenida Ibirapuera. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta. Artigo 1º. Fica denominado Elias Gonçalves Mota o reservatório de água do Jardim Planalto, localizado na Avenida Ibirapuera. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o decreto legislativo número 033 de 6 de novembro de 1995. Sala de sessões, 18 de novembro de 1996. Aimoré Chiquito Ortega, vereador PL.
Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis que permaneça como estão, está aprovado. Solicito, portanto, agora ao Pereira que proceda a leitura dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Requerimento de pesar. Senhor presidente, considerando o passamento do senhor Júlio Quintanilha aos 59 anos ocorrido no último dia 15 de novembro, considerando que o senhor Júlio deixa a esposa, a senhora Joana Maldonado Quintanilha e os filhos Júlio César, José Auxílio e João Grauco, considerando que seu passamento consternou uma grande parcela da comunidade araçatubense, pois era querido e admirado por quantos conheceram, considerando que cabe legislativo homenagem, ainda que postumamente a todos aqueles que contribuíram para o crescimento de nosso município, e queremos ouvir o plenário da forma instrumental, seja consignado em atos dos nossos trabalhos legislativos um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Júlio Quintanilha, ocorrido em 15 de novembro de 1996, e que neste ato seja dado ciência à família lutada, à Rua Guadalajara, número 172, Sala das Sessões, 18 de novembro de 1996, Tadami Kawata, vereador PTB. O presente requerimento está em discussão. Ninguém querendo se manifestar em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão, está aprovado. Requerimento, senhor presidente, considerando que faleceu no último dia 17 de novembro a senhora Ico Cubo, aos 82 anos de idade, considerando que a senhora Ico era viúva e deixa os filhos Roga, Hiroshi, Harumi, Júlio, Celso, Cláudio e Ricardo, considerando que seu passamento transtornou um grande número de pessoas, pois era querida e admirada em nossa cidade, em especial pela colônia japonesa, considerando como representante do povo araçatubense, devemos homenagear, ainda que justamente todos aqueles que participaram e contribuíram com o crescimento de nosso município, e queremos ouvir do plenário na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos um voto de profundo pesar pelo passamento da senhora Aiko Kubo, ocorrido no dia 17 de novembro de 96, aos 82 anos de idade. Que nesse ato seja dada ciência à família enlutada, a Rua Duque de Caxias, número 250, Sala Sessões, 18 de novembro de 1996, Tadani Coata, vereador PTB. O presente requerimento está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Ou que estiverem de acordo, permaneça como estão, aprovado. Requerimento. Considerando que a cidade de Araçatuba nos últimos meses vem sendo verdadeiramente invadida por material publicitário em praticamente em todas as ruas, praças e avenidas, considerando que não pode qualquer tipo de critério, padronização, colocação de placas, painéis e todo tipo de propaganda em locadores públicos, considerando que temos recebido por parte da população inúmeras queixas no sentido de dar melhor ordenamento, verdadeiro caos que instalou em nossas vias públicas no tocante à publicidade, considerando que a propaganda tal qual está se multiplicando na cidade, acarreta o que se pode chamar de poluição visual, trazendo inclusive riscos aos motoristas, quando serão que o doutor Albino Ferragino, digno promotor de justiça em Araçatuba, ter destacado em defesa do interesse da população, considerando finalmente nossa intenção disciplinar, principalmente coibir abusos que vem sendo praticados no município de Araçatuba. Requeremos ouvir o plenário de forma mental ser oficiada o doutor Albino Ferragini, digno promotor de justiça da comarca de Araçatuba, no sentido que sejam empreendidos esforços e principalmente a busca de caminhos jurídicos para coibir abusos que vem sendo praticados em nossa cidade no tocante poluição visual de nossas avenidas, ruas, praças e demais logradouros públicos. Sala Sessões, 14 de novembro de 1996, Teuque Manarelli Filho, vereador do PFL. O presente requerimento está em discussão. Ninguém querendo manifestar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de aplauso. Considerando que no dia 8 de dezembro comemora-se o dia do colunista social, considerando que o colunista Creto Fontoura ter se destacado em nossa cidade, tendo comemorado este ano 10 anos de atividade, considerando a importância do trabalho desenvolvido por Creto Fontoura, não só no colorismo social, mas principalmente na realização de eventos culturais em nossa cidade, considerando finalmente que esse Poder Legislativo deve apoiar e reconhecer o valor daqueles que custam de muito trabalho ter se destacado no seu setor profissional. Requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja consignada nas atas do nosso trabalho, voto de aplauso para Creto Fontoura, pelo transcurso de 10 anos de colorismo social e principalmente
principalmente a realização de eventos culturais, sociais em nosso município, bem como seja oficiado o nosso homenageado, dando ciência desse nosso ato. Sala Sessões, 14 de novembro de 1996, Teuque Manarelli Filho, vereador, PFL. O presente requerimento está em discussão, ninguém se manifestando, ele está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de aplauso. Considerando-se que no dia 12 de 11 de 96 aconteceu na Avenida Brasília a inauguração de um importante centro para a realização de eventos. Considerando que esse local é fruto de um trabalho empreendido pelo senhor Wilson Pereira Pires e sua esposa Maria Helena. Considerando a importância desse mais novo local para a realização de eventos de toda espécie em nossa cidade. Considerando o espírito empreendedor desses empresários que acreditam no progresso de nossa cidade, não mediram esforços para levar à frente este empreendimento digno dos grandes centros urbanos de nosso país. Considerando finalmente que este Poder Legislativo deve apoiar e reconhecer o valor daqueles que, na custa de muito trabalho, têm acreditado em nossa cidade, realizando investimentos que vão gerar empregos e melhorar a infraestrutura de nossa cidade. Requeremos ouvir o plenário da forma geral. Seja consignado na ave dos trabalhos o voto de aplauso para os empresários Wilson Pereira Pira e Maria Helena, pela inauguração de um centro de eventos na Avenida Brasília, anexo à cervejaria Avenida, bem como seja oficiados nosso homenagem de ciência desse nosso ato. Sala Sessões, 14 de novembro de 1996, Teuque Manarelli Filho, vereador, PFL. O presente requerimento está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Requerimento. Considerando que a cidade de Araçatuba nos últimos meses vem sendo verdadeiramente invadida por material publicitário, praticamente todas as ruas, praça e avenida. Considerando que não existe... Considerando que temos recebido por parte da população inúmeras queixas no sentido de dar melhor ordenamento ao verdadeiro caos que instalou em nossas vias públicas e tocante à publicidade. Considerando que a propaganda tal, qual está se multiplicando em nossa cidade, acarreta o que se pode chamar poluição visual, trazendo inclusive risco aos motoristas. Considerando finalmente a nossa intenção de disciplinar, principalmente coibir abusos que vêm sendo praticados no município de Araçatuba. Requeremos ouvido de forma regimental que seja oficiado do senhor prefeito municipal para que se digne informar o prazo regimental é o seguinte. Primeiro, quais são os critérios para a colocação de placas, painéis, faixas de jogadores públicos de nossa cidade, em especial ruas, avenidas e praças? Segundo, existe algum tipo de contraprestação ou mesmo pagamento daqueles que estão sendo beneficiados pela propaganda em logradores públicos? Terceiro, existe autorização por parte da prefeitura para a colocação dessas propagandas? Quarto, que providência a Prefeitura Municipal pode empreender no sentido de coibir os abusos que vêm sendo cometidos? Sala Sessões, 14 de novembro de 1996, Teuque Manarelli Filho, vereador, PFL. O presente requerimento está em discussão, ninguém querendo se manifestar em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Encerrado o grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia, primeiro item, que é o item único. Agora, faz isso agora. Dá o nome dela aí. Vê se ela quer falar. Calma, já vou ser bem claro. Fala aí, nome. Vai lotar aí, hein? Olha, já lotou.
O vereador Joaquim Pereira de Castilho, pela ordem, ele pediu para que transformasse a sessão durante 5 minutos, para que uma pessoa representando aí todas as entidades fizesse o seu pronunciamento nesse projeto orçamentário. Então, convidamos, encerramos, submetemos ao plenário durante 5 minutos para transformar a sessão em 5 minutos em informal. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Fica encerrada, então, durante 5 minutos da sessão, para que a senhora Fátima Serafim possa fazer uso da tribuna e em nome de todas as instituições aqui presentes e ausentes para fazer o seu esclarecimento. E nós, por nossa vez, diríamos também que a esse orçamento já foi juntadas 64 emendas, inclusive do vereador José Américo Nascimento, no valor de R$1.800.000 para as obras assistenciais, parece conforme um combinado prévio. Diria também que este projeto é aprovado hoje. Ele volta a abrir prazo novamente para outras emendas, se assim fizer necessário. Durante depois essa reunião, poderá-se fazer outras reuniões aí com os vereadores e outras emendas também poderão ser feitas. Essa votação não é definitiva, é a primeira. Estou explicando, depois abre prazo, os vereadores terão em suas mãos o orçamento para fazer novas emendas e aí sim, definitivamente, em outra data, será a segunda e última votação que deve valer. Portanto, gostaríamos agora que a senhora Fátima Serafim expusesse para todos os vereadores os motivos que leva a superlotar essa Câmara e os anseios de todas as obras assistenciais de nossa cidade. Vontade. Senhor presidente da Câmara, senhores vereadores, senhores presentes, muito boa noite. Eu não vou me alongar, eu só vou fazer um esclarecimento porque da nossa presença aqui. Com relação à questão da assistência social, a própria Constituição de 1988 coloca a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado. E coloca a assistência social no mesmo patamar das políticas de saúde, da previdência, de educação. Na verdade, com a Constituição de 1988, a assistência social passa a ter o status de política pública, o que não tinha até então, uma vez que se fazia assistência social, o governo fazia por um dever moral, não um dever legal. A assistência social, então, ela é para quem dela necessitar. A saúde para todos, a previdência para quem contribui e a assistência social para quem dela necessitar. E a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a lei que regulamenta os artigos 203 e 204 da Constituição Federal, que trata da questão da assistência social, a LOAS,
ela regulamenta a assistência social e prevê a descentralização e a municipalização da assistência social. A LOAS prevê também a criação de conselhos e fundos municipais para administração dessas verbas e para a definição das políticas a nível da assistência. Quer dizer, a assistência social, ela vai passar pela avaliação do conselho, de um conselho que é paritário, ele é legítimo, porque ele tem representante de todos os segmentos voltados para a área, né, entidades sociais, movimentos de bairros, órgãos públicos. Então, Araçatuba já tem esse conselho, e no projeto, no orçamento, na proposta de orçamento para 97, a coordenação para a elaboração desse orçamento ficou então a cargo desse Conselho Municipal e foi pedido para as entidades que apresentassem suas propostas, suas metas, os seus custos. Então, na verdade, foi feita uma proposta com o pé no chão, baseado na realidade das entidades e na realidade dos trabalhos que são executados de fato. E aí, quando esse projeto foi para o Executivo, ele sofreu um corte substancial. Né? A gente entende até como se processa isso a nível do Executivo, mas a gente não poderia deixar de tentar algumas negociações para poder garantir que as entidades, principalmente as entidades assistenciais, porque hoje a gente não pode ter garantido se vai ter dinheiro do federal, dinheiro do estadual para manutenção dessas entidades. E caso esse orçamento não seja aprovado com o mínimo que a gente está propondo, as entidades vão ter que fechar suas portas, e eu acho que não é isso que nós estamos querendo. Porque, na verdade, hoje, as entidades particulares, elas fazem aquilo que o governo deveria fazer. Elas trabalham com voluntários, com pessoas que deixam suas famílias para fazer esse trabalho. Então, por isso que nós estamos aqui. Na verdade, Araçatuba já tem o conselho, o fundo e o plano municipal. Isso é condição para que se libere verbas para a execução da política municipal de assistência social. Então, o conselho elaborou essa proposta. Essa proposta sofreu esse corte substancial e nós formamos uma comissão de representantes e viemos negociar com alguns vereadores que entenderam a nossa sugestão e que estão apresentando uma emenda. Porque inicialmente a proposta do Conselho Municipal do orçamento era de 2.800.000. O Executivo mandou para a Câmara uma proposta de R$200.000. Não tem condições de fato de se trabalhar nesse nível. E o vereador José Américo apresenta uma emenda, né, para que se chegue aí no patamar dos R$2.000, 2 milhões, né, 2 milhões de reais, o orçamento para assistência social em 1997, e esse orçamento vai ser gerido pelo Conselho Municipal, vai ser amplamente discutido com os segmentos, então não vai ter privilégio, realmente é assim, é o exercício da democracia na gestão do dinheiro público. E, por último, eu só gostaria de esclarecer que nós não estamos aqui numa atitude de enfrentamento, numa atitude de confronto, numa atitude de pressão. Nós só viemos marcar presença porque nós estamos simplesmente cumprindo um direito constitucional, que é o exercício da cidadania. Muito obrigada. Nós gostaríamos de dizer que o Legislativo tem feito e atendido a todos que a esta casa têm vindo. Como hoje os senhores vereadores abriu exceção para que se pudesse expor os motivos para esta votação. As emendas estão todas feitas, deverão ser lidas pelo vereador Pereira e então aprovadas. Normalmente,
e depois serão abertas mais vistas para que os vereadores, se não satisfeitos, ainda façam mais algumas emendas. É assim que se procede a votação do orçamento. Então, passamos à ordem do dia. Item único, primeira discussão do projeto de lei número 289/96, de autoria do Executivo Municipal. Estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício de 1997. A Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer favorável ao projeto. Segundo, analisando as emendas apresentadas à primeira discussão e votação, a Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer contrário às emendas protocoladas sobre o número 01, 05, 23, 27, 47 e 48 e favorável às demais. Solicitamos ao senhor secretário Adoc Pereira que proceda à leitura das emendas apresentadas ao projeto, protocoladas sob o número 01 ao número 64, bem como, à medida que for lida cada emenda, que se proceda à leitura do respectivo parecer da Comissão de Finanças. Folhas número 1, vereador Antônio Carneiro da Silveira, da nova redação, inciso 3º do artigo 4º. Pela ordem, eu gostaria que o vereador Antônio Carneiro da Silveira, José Américo do Nascimento e Eduardo Pinheiro Loz fizesse adentrar ao plenário a esposa do deputado Sidney Cinti, doutora Conceição Cinti, para que depois nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Nós gostaríamos então que o Pereira procedesse à leitura das respectivas emendas. Folhas 1, vereador Antônio Carneiro da Silveira, da nova redação, inciso 3º do artigo 4º do projeto de lei número 289/96, com a seguinte redação. Inciso 3º, abrir por decreto créditos suplementares até o limite de 1% das despesas fixadas na forma do artigo 3º e parágrafo do presente lei, decorrente de repasses de governos estadual e federal e da receita do Fundo Social. Parecer contrário da Comissão de Finanças. Folhas 2, vereador Antônio Carneiro da Silveira, acrescente-se construção de um poço semi-artesiano no bairro rural Água Limpa. Valor R$20 mil. Suprima-se. Ampliação, reforma, propriedade pública. R$20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 3. Vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Acrescente-se. Construção de calçada sobre o canteiro central da Avenida Valdemar Alves. R$50 mil. Suprima-se. Construção e ajardinação nas ruas e avenidas. R$50 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 4. Vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Acrescente-se. Recapeamento, conservação e pavimentação realizada pela Prodear S.A. Valor de R$500 mil. Suprima-se. Recapeamento, conservação e pavimentação. R$500 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folha 5. Vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Acrescente-se. Aquisição de brinquedos educativos para as EMEIs. R$50 mil.
Suprima-se iluminação de avenidas, R$50 mil. Parecer contrário da Comissão de Finanças. Folha 6, vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Acrescenta-se subvenção à banda militar regimental CPI 5, R$20 mil. Suprima-se pavimentação de vias públicas, R$20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folha 7, vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Acrescenta-se aquisição de veículo ambulância resgate para o Corpo de Bombeiros, R$80 mil. Suprima-se construção novo paço municipal, R$80 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 8, vereador Bonifácio Campaner. Acrescente-se Sociedade de Assistência Social Nossa Senhora Aparecida Casa da Criança, R$20 mil. Suprima-se iluminação pública, R$20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 9, vereador Bonifácio Campaner. Acrescente-se Lar da Velhice Assistência Social, R$20 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, R$20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 10, vereador Bonifácio Campaner. Acrescente-se União Espírita Paz e Caridade Asilo Abrigo Ismael, R$20 mil. Suprima-se iluminação pública, consumo, R$20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 11, vereador Bonifácio Campaner. Acrescente-se Casa de Recuperação de Vidas Araçatuba, R$20 mil. Suprima-se construção canal BRN corrigido, R$20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 12, vereador Bonifácio Campaner. Acrescente-se assistência social beneficente das Assembleias de Deus de Araçatuba, R$25 mil. Suprima-se material de consumo, R$25 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 13, vereador Bonifácio Campaner. Acrescente-se lar assistencial Carlos Ormão, valor R$50 mil. Suprima-se material de consumo, R$50 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 14, vereador Bonifácio Campaner. Acrescente-se Associação Amores de Gente de Araçatuba, R$50 mil. Suprima-se material de consumo, R$50 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folha 15, vereador Eduardo Pinheiro Lois. Acrescente-se Associação dos Representantes Comerciais da Alta Noroeste Arcan, R$12 mil. Suprima-se Associação Esportiva Araçatuba, R$12 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 16, vereador Eduardo Pinheiro Lois. Acrescente-se Associação... Pela ordem, eu gostaria que o vereador Joaquim Pereira de Castilho, Arlindo Mariano da Silveira e José Américo adentrassem ao plenário o vereador eleito para 1997 do PSDB, Edival Antônio dos Santos. Folhas número 15, vereador Eduardo Pinheiro Lois. Acrescente-se a Associação dos Representantes Comerciais da Alta Noroeste Arcan, R$12 mil. Suprima-se Associação Esportiva Araçatuba, R$12 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 16, vereador Eduardo Pinheiro Lois. Acrescente-se Associação Recreativa dos Funcionários da Saúde, Arfus, R$9 mil. Suprima-se Associação Esportiva Araçatuba, R$9 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 17, vereador Eduardo Pinheiro Lois. Acrescenta-se Grupos Amigos da Terceira Idade de Araçatuba, R$12 mil. Suprima-se Associação Esportiva Araçatuba, R$12 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 18, vereador Eduardo Pinheiro Lois. Acrescente-se Associação de Valorização, Integridade e Dignidade do Doente de AIDS, a vida, o valor de R$12 mil. Suprima-se Associação Esportiva Araçatuba, R$12 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 19, vereador Eduardo Pinheiro Lois. Acrescenta-se Associação de Recuperação do Alcota Ara, R$12 mil. Suprima-se Associação Esportiva Araçatuba, R$12 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças.
Folhas 20, vereador Joaquim Pereira de Castilho. Acrescenta-se subvenção Santa Casa Araçatuba, um valor de R$300 mil. Suprima-se manutenção, serviços, encargos gerais, R$300 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 21, vereador Joaquim Pereira de Castilho. Acrescenta-se creche Santa Clara de Assis, R$10 mil. Suprima-se outros serviços, encargo, R$10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folha 22, vereador Joaquim Pereira de Castilho. Acrescenta-se União Assistencial Espírita de Araçatuba, R$15 mil. Suprima-se iluminação pública consumo, R$15 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 23, vereador Joaquim Pereira de Castilho. Acrescenta-se orfanato Carlos Ormão, no valor de R$15 mil. Suprima-se iluminação pública consumo, R$15 mil. Parecer contrário da Comissão de Finanças. Folhas 24, vereador Joaquim Pereira de Castilho. Acrescenta-se construção da sede comunidade Monte Sinai de Araçatuba, R$15 mil. Suprima-se outros serviços, encargos, R$15 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Vereador Joaquim Pereira de Castilho. Acrescenta-se subvenção Sanatório Benedita Fernandes, R$100 mil. Suprima-se manutenção, serviços, encargos gerais, R$100 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 26, vereador Joaquim Pereira de Castilho. Acrescenta-se construção do Centro Comunitário do Jardim Palmeiras, R$30 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, R$30 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 27, vereador Joaquim Pereira de Castilho. Acrescenta-se Sociedade de Assistência Social Nossa Senhora Aparecida Casa da Criança, R$15 mil. Suprima-se iluminação pública consumo, R$15 mil. Parecer contrário da Comissão de Finanças. Folhas 28, vereador José Américo do Nascimento. Acrescenta-se outros serviços, encargos, convênios, o valor de R$1.800.000. Suprima-se outros serviços, encargos, R$1.800.000. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 29, vereador Lucas Barbosa Silva Filho. Acrescenta-se União do Ziquiel Barbosa Clube de Esportes, R$6 mil. Suprima-se ampliação, reforma, propriedade pública, R$6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 30, vereador Lucas Barbosa da Silva Filho. Acrescenta-se Escola de Samba Acadêmico do Santana, R$10 mil. Suprima-se ampliação, reforma, propriedade pública, R$10 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 31, vereador Lucas Barbosa da Silva Filho. Acrescenta-se Esporte Clube Noroeste de Malha, R$6 mil. Suprima-se ampliação, reforma e propriedade pública, R$6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 32, vereador Lucas Barbosa da Silva Filho. Acrescenta-se Associação Atlética Beira Rio, R$6 mil. Suprima-se ampliação, reforma e propriedade pública, R$6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 33, vereador Lucas Barbosa da Silva Filho. Acrescenta-se Centro de Umbanda Vovó Campina, R$6 mil. Suprima-se ampliação, reforma pública, R$6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 34, vereador Lucas Barbosa da Silva Filho. Acrescenta-se Associação de Amparo Família Carente Padre Cícero Romão Batista, R$6 mil. Suprima-se material de consumo, R$6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 35, vereador Mário Mardegan. Acrescenta-se Associação de Corretores Reunidos Araçatuba Corra, R$6 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, R$6 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 36, vereador Mário Mardegan. Acrescenta-se construção e cobertura do anexo à Igreja Imaculado Coração de Maria, R$31 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, R$31 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 37, vereador Mário Mardegan.
Acrescente-se Centro Espírita de Umbandungum Beira-Mar, 10 mil reais. Suprima-se outros serviços e encargos, 10 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 38, vereador Mário Mardegan. Acrescente-se pavimentação do bairro Vila Alba, 30 mil reais. Suprima-se pavimentação de vias públicas, 30 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 39, vereador Mário Mardegan. Acrescente-se pavimentação do conjunto habitacional Manuel Pires, 30 mil reais. Suprima-se pavimentação de vias públicas, 30 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 40, vereador Mário Mardegan. Acrescente-se construção de MEIs Egres Gabas de Carvalho, que se localizará entre os bairros Vila Alba e Manuel Pires, 30 mil reais. Suprima-se construção reforma de MEIs, 30 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 41, vereador Tadami Kawata. Acrescente-se aquisição de um veículo ambulância, 50 mil reais. Suprima-se construção de canal DRN, 50 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 42, vereador Tadami Kawata. Acrescente-se auxílio estudantes carentes, 120 mil reais. Suprima-se outros serviços e encargos, 120 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 43, vereador Tadami Kawata. Acrescente Associação Atlética Banco do Brasil, escolinha de futebol, 6 mil reais. Suprima-se iluminação pública consumo, 6 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 44, vereador Tadami Kawata. Acrescente-se Liga Independente de Futebol Menor de Araçatuba e região, Lifmar, 12 mil reais. Suprima-se iluminação pública consumo, 12 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 45, vereador Tadami Kawata. Acrescente-se aquisição de veículo de transporte ônibus no valor de 200 mil reais. Suprima-se construção de galeria canal DRN no valor de 200 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 46, vereador Tadami Kawata. Acrescenta-se Esporte Clube Corinthians de Araçatuba, escolinha de futebol, 6 mil reais. Suprima-se iluminação pública consumo, 6 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 47, vereador Tadami Kawata. No inciso 2º do artigo 4º do projeto de lei número 289/96, onde se lê 25%, leia-se 10%, parecer contrário da Comissão de Finanças. Folhas 48, vereador Tadami Kawata. No inciso 1º do artigo 4º do projeto de lei número 289/96, onde se lê 15%, leia-se 5%, parecer contrário da Comissão de Finanças. Folhas 49, vereador Tadami Kawata. Acrescenta-se a construção, ampliação, reforma do Centro Social Urbano CSU, no valor de 50 mil reais. Suprima-se Avenida Pompeu Café Filho, no valor de 50 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Pela ordem, nomeamos vereadora Tadami Kawata, José Américo Pastor Bonifácio, para que faça adentrar ao plenário a primeira-dama, secretária da Habitação, Clarice Guelph Andorfato. Folhas número 50, vereador Tadami Kawata. Acrescente Associação Cultural e Esportiva Ásia, Escola de Beisebol, no valor de 4 mil reais. Suprima-se Avenida Pompeu Café Filho, no valor de 4 mil reais. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folha 51 do vereador Tadami Kawata. Acrescente equipamento e material permanente, Centro Social Urbano CSU, no valor de 20 mil reais. Suprima-se Avenida Pompeu Café Filho.
R$20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folha 52, vereador Tadami Kawata. Acrescente-se a Associação dos Produtores Rurais de Hidrobacia Hidrográfica do Quaigo Machado de Melo, no valor de R$20 mil. Suprima-se a Avenida Pompeu Café Filho, R$20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folha 53. Vereador Tadami Kawata, acrescente fruticulturas, projetos banana, valor R$25 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, R$25 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 54, vereador Tadami Kawata, acrescente a Associação dos Produtores Granjeiros de Araçatuba, o valor de R$20 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, R$20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folha 55, vereador Tadami Kawata, acrescente Divisão de Fomento, Orientação, Indústria, Projetos Incubador, no valor de R$50 mil. Suprima-se pavimentação de vias, R$50 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas 56, vereador Tadami Kawata, acrescenta Divisão de Fomento e Orientação e Comércio, R$20 mil. Suprima-se pavimentação de vias, R$20 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folha 57, vereador Tadami Kawata, acrescente Projeto Irrigação, R$50 mil. Suprima-se pavimentação de vias, R$50 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folha 58, vereador Tadami Kawata, acrescente-se aquisição de veículos, tratores de implementos no valor de R$120 mil. Suprima-se pavimentação de vias, R$120 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 59, vereador Valério Cambuí, acrescente Centro de Nossa Senhora da Aparecida Caboclo da Paz, R$5 mil. Suprima-se construção de galeria e canal, R$5 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 60, vereador Valério Cambuí, acrescente-se Grupo Espírita da Fraternidade, R$5 mil. Suprima-se construção de galeria e canal, R$5 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folhas número 61, vereador Valério Cambuí, acrescente Sociedade Espírita Esperança, R$5 mil. Construção de galeria e canal, R$5 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folha 62, vereador Valério Cambuí, acrescente-se Centro Espírita de Umbanda e Candomblé Caboclo Sete Frechas, R$1.000. Suprima-se construção de galerias e canal, R$1 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folha 63, vereador Valério Cambuí, acrescenta a Sociedade Amigos dos Bairros Dona Amélia, Novo Paraíso e Ipanema, R$5 mil. Suprima-se construção de galeria e canal, R$5 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Folha 64, vereador Valério Cambuí, acrescenta-se Centro Espírita Caminho de Jesus, R$5 mil. Suprima-se construção, galeria e canal, R$5 mil. Parecer favorável da Comissão de Finanças. O projeto com as respectivas emendas está em discussão. Com a palavra, o vereador do PSDB, Antônio Carneiro da Silveira. Senhor presidente, demais membros da mesa, companheiros dessa Casa de Leis, seus convidados que ocupam aqui nosso plenário, público aqui presente, ouvintes da Rádio Difusora. Eu ocupo essa tribuna com o intuito de orientar os senhores vereadores para uma questão que eu acredito ser de grande importância para a legislatura que se aproxima. Nós sabemos que uma das funções principais
do vereador está na fiscalização do uso das verbas públicas. E aí é que o vereador, ele se coloca ao lado da população, controlando os gastos do executivo e bem como a forma que ele tem de receber e de arrecadar os tributos municipais. Nós propusemos uma emenda a este orçamento que tem como a finalidade principal de que o poder legislativo tenha autonomia, soberania e independência, a fim de que a gente possa de fato exercer na plenitude as ações legislativas. E também apresentou duas emendas o vereador Tadami Cavata. Essas duas emendas, somadas à que eu apresentei, então essas três emendas têm a finalidade de, desde já, iniciar a fiscalização dos atos executivos na questão dos gastos das verbas públicas. Nós sabemos que o orçamento do ano que vem é de R$101.845.000. Se a gente analisar com mais detalhes, vamos verificar que esse orçamento, na verdade, é de 70 milhões. 30 milhões é um jogo que todo orçamento contém, que o executivo faz, ele vai colocando ali alguns artifícios. Por exemplo, 12 milhões ele já coloca aqui com operações de crédito. Então, 12 milhões de crédito que o executivo poderá obter junto às instituições financeiras. 10 milhões de uma suposta transferência da União através de dinheiro aí que nós chamamos de fundo perdido. 10 milhões que poderão vir e que nós sabemos que esse tipo de verba está muito minguada. Ultimamente, elas não têm aparecido. E temos aí ainda algumas receitas, que nós chamamos de receita de capital, por alienação de bens, ou outras transferências do Estado, né? Isso forma um bolo de 30 milhões. Então, esses 30 milhões é um dinheiro que está incerto, ele poderá vir, poderá não vir. O que nós temos de receita corrente, é aquele dinheiro que, com quase toda certeza, o município vai receber, seriam 70 milhões. Olha, a emenda do vereador Tadami, que está sobre o artigo 4º, inciso 1º, ela está sobre o inciso que diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária até o limite de 15%. Isso é o famoso aro, né? Que o Executivo, ele, antes de receber o dinheiro das transferências, seja lá de fundo perdido, ou seja da contraparte do ICMS, ele já vai no banco e saca antes esse dinheiro, através do empréstimo. Olha, 15% de 100 são 15 milhões que nós estamos dando um cheque em branco, neste ato, para que o Executivo simplesmente faça um empréstimo de 15 milhões a hora que quiser, já está autorizado. Nós não sabemos nem para quê, mas já está autorizado. Então isso é um cheque, é o famoso cheque em branco, que a Câmara, se aprovar como está, irá dar hoje ao próximo administrador público de Araçatuba. O Tadami, ele propõe que isso seja apenas 5%. Por que 5%? Se ele precisar depois 5% sem pedir autorização para a Câmara,
Se ele precisar de mais dinheiro e justificar a finalidade pela qual ele está solicitando aquele empréstimo, a Câmara simplesmente vai aprovar, logicamente vai aprovar, desde que comprovada a necessidade desse empréstimo. Agora, dar 15%, 15 milhões, um cheque em branco, eu acho temerário. Isso tira um pouquinho o poder do legislador nas suas ações de fiscalização, de saber pelo menos o que está sendo feito. A segunda emenda do vereador Tadami, ela incide sobre o inciso 2, também do parágrafo 4º, do artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por decreto créditos adicionais suplementares até o limite de 25%. Quem tem 100, mas na verdade só tem 70, ter 25 milhões para remanejar o bel prazer. Então, 25 milhões de 70, na verdade. Eu acho isso que tira todo o poder de manobra ou de fiscalização do legislativo. Por que tira todo? Olha, 25% nós sabemos do orçamento, ele está fixado para aplicar em educação. A prefeitura gasta em torno de 45% a 50% em pessoal. Lá se foram 75% do orçamento. Os 25% que sobra, o executivo municipal vai poder remanejar da forma que ele quiser o orçamento. Nós não temos mais suplementação por excesso de arrecadação. Isso já foram os tempos, quando nós tínhamos uma economia instável, ou nós tínhamos a inflação de 30%, 40%. Então nós sempre tínhamos excesso de arrecadação. Hoje nós não temos mais excesso de arrecadação. Haja visto que nesses últimos anos, depois do plano de estabilidade econômica, nós não tivemos nenhum pedido aqui de suplementação por excesso de arrecadação. Todos os pedidos foram por anulação de uma determinada rubrica para passar para outro lado. Olha, se nós aprovarmos do jeito que está, ele fica com 25 milhões para fazer o que quiser. Ele pode anular qualquer uma. Até essas emendas que os senhores vereadores estão apresentando hoje, aprovada, inserida no orçamento, poderá não ser cumprida, porque simplesmente o prefeito, por anulação daquela rubrica, ele passa esse dinheiro para onde ele quiser, e nós não vamos nem ficar sabendo onde ele vai colocar. Então você vê que ele vai ter 100% disponível, aquele dinheiro que sobra, que está realmente, que vai poder ser remanejado, que vai poder ser administrado, porque 75 não tem jeito, é pessoal e educação. Então, os 25 que sobra, ele vai poder fazer o que quiser, ele vai pegar tudo que está aqui no orçamento, ele pode passar para onde ele quiser, que achar mais interessante, sem perguntar para os senhores vereadores onde ele vai colocar ou o que ele vai anular. Então, eu acho que tira da gente totalmente o poder de controle sobre a questão orçamentária. Totalmente, não vamos ficar aqui, ele anula o que ele quiser, ele coloca onde ele quiser, e não pergunta para nós nada. Nada. Então, o que o Tadami propõe, o vereador propõe que seja apenas de 10%, e que os outros 15% ele pergunte à Câmara onde ele vai colocar, se ele pode anular essa aqui e colocar ali. Se for uma questão razoável, uma questão que está dentro dos princípios legais e vem de encontro aos interesses da comunidade, tudo bem. Nós podemos simplesmente, esse 1.800.000 está sendo destinado hoje às questões sociais, poder ser anulado. Ele anula aí 1.800.000, sobra os 200 apenas, e nem pergunta para nós onde que ele vai colocar o dinheiro. Então eu acho que hoje a questão orçamentária precisa ser bem analisada. Nós não estamos vivendo naquela época onde as suplementações vinham por excesso de arrecadação. Aí sim, nessa questão do excesso, ficava garantida aquela peça orçamentária em 100%, e ele utilizava apenas o que vinha a mais. O a mais nós ficávamos sem o controle. Agora, nós darmos para ele, tirarmos de nós mesmos a nossa função de controle do orçamento, eu acho que nós estamos aqui assinando um atestado, que eu não sei se de incompetência, eu não acredito, mas nós estamos entregando ao Executivo e fechando as portas para o Legislativo na questão orçamentária. Nós vamos ficar simplesmente fora dessa questão. Então, eu gostaria
que os senhores vereadores analisassem essas duas emendas, e a terceira, que eu vou explicar agora, que é a questão de abrir crédito por decreto, os créditos suplementares dos fundos perdidos. Olha, se consegue um dinheiro a fundo perdido, simplesmente coloca-se e gasta-se onde quer. Não precisa perguntar para a Câmara, olha, eu vou receber 2 milhões da União e eu gostaria de que aplicar isso, vou receber, eu quero para fazer tal obra. Em saneamento básico, em saúde, em outra questão qualquer, mas pelo menos nós vamos ficar sabendo onde vão ser colocados aqueles 2 milhões. Da forma que está no orçamento, nós não vamos ser nem consultados. Pega-se o dinheiro que vem a fundo perdido, enfia-se onde quiser e não se pergunta. Aliás, deve perguntar sempre para as empreiteiras, né? Mas para nós não vai perguntar nada. Aonde vai ser colocado esses 2 milhões. Então, o que nós estamos pedindo é um controle também sobre esse dinheiro a fundo perdido, para que nós tenhamos apenas, seja dado à Câmara uma satisfação da utilização desse dinheiro, nada mais. Nada mais. Pelo menos que a gente fique sabendo o que está acontecendo nessa questão. O dinheiro que vem de fora, onde ele está sendo aplicado. Para que os munícipes, quando cobrarem a gente, nós tenhamos as respostas. Porque senão nós vamos simplesmente... e aquele dinheiro todo que vem de fora? Não sei onde foi posto. Então o que você está fazendo lá na Câmara? Nada. Então é para isso. É para que a gente tenha o controle orçamentário, que eram essas 3 emendas. Ela não tem nenhum outro sentido a não ser esse. Então eu peço que os senhores vereadores analisem essas 3 emendas, né, e dê o seu aval e dê o seu apoio tanto ao vereador Tadame como a mim, para que a gente tenha essas emendas, nos dá o poder do controle orçamentário. É isso que a gente colocou, é isso que a gente pedia nas emendas que foram apresentadas. Senhor presidente, é o que nós tínhamos passado nesse momento, com uma orientação aos demais companheiros dessa casa. Muito obrigado. Agora é o José Américo. Com a palavra o vereador José Américo do Nascimento. Tem até 15 minutos para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, ouvinte da difusora, eu não poderia deixar de vir até aqui para cumprimentar ou saudar os heróis de Araçatuba. Os heróis de Araçatuba, eu quero dizer, esse pessoal que encara com tanta firmeza, com tanta luta, essas entidades tão carentes de nossa cidade de Araçatuba. Mas eu tenho certeza que nós, unidos, vocês, dando essa força ao Legislativo, eu tenho certeza que tudo virá de melhor para essas entidades de Araçatuba. O que estava faltando era isso em Araçatuba. Era nós se unirmos, dar as mãos de uns aos outros e reivindicar fazer as nossas reivindicações. É o que precisava aqui em Araçatuba. É como eu já disse, não é para fazer aqui revanchismo, querer fazer oposição à administração que está vindo aí. Mas sim, é um direito que nós temos de se unirmos e ir atrás daquilo que é do direito. Eu falo isso porque eu também participo de entidades. Os senhores e as senhoras sabem que eu participo de entidades e estou aí. Eu apresentei esta emenda agora há pouco nesta casa, porque tinha sido um consenso da maioria dos senhores que estão aqui presentes. Foram reunidos, foi convidado os senhores vereadores, aqueles que puderam vir, veio, aqueles que não puderam vir por causa de algum compromisso, não vieram, mas nós estivemos aqui, eu e mais uns companheiros, e fizemos o compromisso de apresentar essa emenda, que é realmente o anseio da população, da maioria do pessoal que está aqui presente. Porque veio apenas para o Conselho Municipal apenas R$200 mil, e foi reivindicado 2 milhões de reais. Então nós apresentamos uma emenda no valor de R$1.800.000
para complementar os 2 milhões de reais que vocês estão reivindicando. E eu tenho certeza que essa Câmara irá aprovar tão logo que seja colocado em votação. Até, talvez, não sei se seria antidemocrático, mas eu já adiantaria, senhor presidente, que assim que as emendas entrem em votação, nós iríamos pedir que colocasse essa emenda em primeiro lugar, porque nós estamos vendo aí muitas crianças, muitas pessoas de idades que estão aqui nesta casa. Muito bem que está brilhantando isso aqui. A gente fica feliz quando vê as pessoas participando de um processo como esse. Muito importante. Mas eu peço ao senhor presidente que assim que seja colocado em votação, em respeito a essas crianças, em respeito ao nosso povo, que ele coloque essa nossa emenda, a emenda número 28, em primeira votação, para que seja votado e que o pessoal seja liberado. E volte aqui novamente, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, para a segunda votação. É o que eu tinha a dizer e muito obrigado. Ao que pese as palavras do Zé Américo, eu gostaria de alertar a plateia que é expressamente proibido se manifestar. Pediria as escusas. Os vereadores deverão falar, mas é norma da casa. Joaquim Pereira de Castilho. Com a palavra, o vereador do PFL, Joaquim Pereira de Castilho, que tem até 15 minutos para fazer uso da palavra. Você também? Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, senhores, senhoras, crianças aqui presentes. Quero parabenizar o companheiro Zé Américo Nascimento e o companheiro Antônio Carneiro Silveira pelas palavras anteriormente colocadas nessa tribuna. O Zé disse tudo. Assistência social é uma coisa que todos os vereadores, que todos os legisladores, administradores públicos deveriam olhar com bons olhos e voltar a sua atenção para esse pessoal, que a maior parte deles não são remunerados e prestam serviço de grande valia para a sociedade, não só de Araçatuba, para sociedades de um modo geral, em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil. Sabemos que a dificuldade econômica que se encontra o país, as dificuldades que Fernando Henrique, as dificuldades que o governador Mário Covas está encontrando para colocar as finanças da União, as finanças do Estado em dia, então fica difícil de repassar verbas para essas entidades. E cabe agora ao administrador público municipal olhar com bons olhos e cobrar da comunidade uma participação maior. Esse vereador gostaria de chamar a atenção, talvez, da Comissão de Finanças e do Orçamento, que o vereador Bonifácio Campanelli e o vereador Joaquim Pereira de Castilho colocou 2 emendas para a Casa, a União, para o Lar Carlos Harman e para a Casa da Criança Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que chega a primeira emenda no orçamento e a Comissão de Finanças dá parecer favorável. E na segunda emenda, no mesmo orçamento, a mesma emenda para o Lar Carlos Harman e para a creche, para a Casa da Criança Nossa Senhora Aparecida, junta-se o valor das 2 emendas e faz-se uma única rubrica. É o que tem funcionado nessa Casa de Leis até hoje. Então, eu não sou favorável a dar parecer contrário a essas emendas. Eu quero parabenizar o companheiro vereador Bonifácio Campanelli de ter colocado também essas emendas para a Casa da Criança Nossa Senhora Aparecida e para o Lar Carlos Harman. Mas acredito que o valor colocado pelo vereador Bonifácio Campanelli, de 50 mil reais para o Lar Carlos Harman e 20 mil reais para a Casa da Criança Nossa Senhora Aparecida, acrescenta-se, junto com os 15 mil reais colocado por esse vereador para
Orfanato Carlos Hermann e R$15.000 para a Casa da Criança Nossa Senhora Aparecida. Então, soma-se o valor das duas emendas e faz-se uma única rubrica. É o que tem funcionado nessa Casa de Direito, senhor presidente, e os membros da Comissão de Finanças dessa Casa. Muito obrigado. Com a palavra o vereador do PMDB, Eduardo Pinheiro Lois. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, representantes de entidades e assistentes sociais, primeira-dama da cidade aqui presente, venho a essa tribuna porque tenho que fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, que esse orçamento está sendo feito pelo atual prefeito, Dr. Domingos Martins Adolfato, para ser utilizado na administração de 97 da dona professora Germínia Dulce Vitoroli. Sou o presidente da Comissão de Finanças e dei parecer contrário às emendas apresentadas pelo vereador Carneiro e Tadame Cavata, porque, sendo o atual prefeito que fez o orçamento e enviou a esta casa, sendo que o mesmo apoiou um outro candidato e deu esses percentuais para que a administração pudesse ser utilizada com esses índices, e sendo que na administração anterior, no orçamento de 95 para 96, foi dada liberdade para que o prefeito atual utilizasse 25%, não vejo por que, sim, vereador, está aqui, 15 mais 10. 15 mais 10. Está aqui. Se o vereador quiser ver, está aqui na minha mão. Mandei buscar lá Então eu vou ler, vereador. É que infelizmente a letra aqui é bem miúda, mas está aqui. Foi passado pelo vereador Gilberto. Vou pedir para que ele amplie. Amplie, por favor. Vou pedir para que ele amplie, porque está muito miúdo ali, não dá para ler. Mas foi a informação que eu tive do assessor Gilberto, que a administração anterior utilizou 25%. Vamos corrigir se estiver errado. Afora isto, não tenho nada contra nenhuma entidade. Na maioria das emendas, dei parecer favorável, e os meus companheiros de casa acompanharam, o vereador Zé Américo e o vereador Lucas. Tivemos o cuidado de não darmos parecer nas nossas emendas apresentadas. Tanto eu, como o vereador Zé Américo, como o vereador Lucas, para que ficasse para um outro vereador dar esse parecer, para que pudéssemos, esta Câmara, usar da maior lisura possível. Não vejo, como o vereador Carneiro disse, um atestado de competência de forma alguma. Isso chama-se lisura. Por que dei parecer contrário a algumas emendas? Por exemplo, o vereador Bonifácio Campaner deu a uma entidade assistencial uma verba para que ela usasse dentro do orçamento do município. A emenda do vereador que nos chegaram por numeração foi antes da emenda do vereador Joaquim. E eu não tenho nada aqui contra nenhum vereador dessa casa, sou amigo de todos, principalmente do vereador Joaquim, que tem uma admiração muito grande por ele, mas entendo que, já tendo aquela emenda apresentada à entidade, mais uma emenda apresentada à mesma entidade, ficaria duas rubricas para serem utilizadas. Faço uma sugestão aqui aos dois vereadores, que nós temos a segunda discussão ainda, que não era de competência da Comissão de Finanças fazer isto, mas pode os dois vereadores sentarem e juntarem as duas emendas, juntarem os dois valores, pedirem a retirada dessas emendas apresentadas e fazerem uma só com os valores somados. A esta comissão, o vereador Joaquim e o vereador pastor Bonifácio, dará parecer favorável.
O que não podemos é deixar duas rubricas abertas para a mesma entidade, e até porque, tendo uma rubrica, os vereadores sabem disto, se necessário for, é só solicitar ao prefeito que amplie o recurso dessa rubrica e o prefeito o faz, por decreto. Mas, se o vereador Joaquim se sentiu prejudicado pela Comissão de Finanças ter dado parecer contrário, fica aqui, vereador Joaquim, a sugestão. Una-se o vereador Bonifácio e faça uma emenda só para a entidade, e essa comissão dará parecer favorável a essa entidade. Já demos parecer favorável. O que não podemos é dar dois pareceres favoráveis para a mesma entidade em duas emendas apresentadas ao orçamento. Ninguém querendo discutir, mas nós vamos colocar o projeto em votação. Em votação, a emenda de número 1. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, pela ordem. Eu solicito a Vossa Excelência, baseado no artigo 159, regimento interno dessa casa, preferência para que seja votado a emenda de folhas 28. Por nós temos aqui nesta casa várias crianças e pessoas de idade e que precisam ir para seus lares. Qual emenda, vereador? A emenda de folhas 28. A emenda de número 28. Submeto o requerimento verbal do vereador José Américo do Nascimento ao plenário. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda 28ª. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Os vereadores já têm as emendas todas na mesa. Quem tiver, solicita à secretaria. Portanto, a emenda 28ª já está aprovada. Em votação, portanto, a emenda de número 1, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, Mário Mardegan. Requerimento verbal do vereador Lucas Barbosa, solicitando verificação de votação na emenda número 1. Qual que é? Do Lucas? De quem que é? Quem que pediu? Quem pediu? Aimoré Chiquito Ortega. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. A1. Bonifácio Campaner. Hã? Não. Clemente Cavazana, ausente. Eduardo Perulóis. Não. Hélio Correia, ausente. Joaquim Pereira de Castilho. Joaquim Pereira de Castilho, sim. José Américo do Nascimento. Não. Lucas Barbosa da Silva Filho. Não. Luiz Antônio Boato. Ausente. Mário Mardegan. Não. Nili Queda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Não. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Teucli Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, senhor presidente. Você votou, Mário? Eu votei. 7-6. 7-6. Aprovado por 7 votos a 6. Em votação, a emenda número 2. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda número 3. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Em votação a número 4, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda número 5, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda número 6, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 7, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 8, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 9, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda de número 9, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda de número 10, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda de número 11, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda de número 12, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda número 13, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda número 14, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda número 15, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda de número 16, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda de número 17, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda de número 18, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda número 19, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda número 20, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 21, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 22, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 23, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 24, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 25, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda de número 26, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda de número 27, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda de número 28, os vereadores que... 29, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda de número 30, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 31, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 32, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 33, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 34, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 35, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 36, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 37, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 38, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda de número 39. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a emenda 40, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a 41, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a 42, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a 43, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a 44, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a 45, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a 46, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação a 47, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Vereador Lucas Barbosa solicita verificação de votação. 47, qual que é, hein? 47. Eu gostaria... Quem vota? Tem que votar não, né? Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabané. Sim. Não sei. Clemente Cavazana. Ausente. Eduardo Peiro Lois. Não. Hélio Correia. Ausente. Joaquim Pereira de Castilho. Não. José Américo do Nascimento. Não. Lucas Barbosa da Silva Filho. Não. Luiz Antônio Boato. Ausente. Mário Mardegan. Não. Nili Queda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Não. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Teucli Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 não. 7 não, 6 sim. Rejeitado por 7-6. Emenda número 48. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Emenda 49. Os vereadores que forem... 48. Requerimento verbal do vereador solicitando votação nominal. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cabané. Não. Clemente Cavazana. Ausente Eduardo Pinheiro Lois. Não. Hélio Correia. Ausente Joaquim Pereira de Castilho. Não. José Américo do Nascimento. Não. Lucas Barbosa da Silva Filho. Não. Luiz Antônio Boato. Ausente Mário Mardegan. Não. Nili Queda. Ausente Pedro Martinez de Souza. Não. Raul Silva. Ausente Tadami Kawata. Sim. Teucli Manarelli Filho. Teucli Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Não. 1, 2, 3, 4, 5, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 não, senhor presidente. Rejeitada por 8 votos. Emenda 49. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Emenda 50. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 51. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 52. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 53, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 54, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 55, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 56, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 57, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 58, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 59, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 60, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 61, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 62, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 63, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Emenda de número 64, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação do artigo 1º ao 8º, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação o projeto em globo com as emendas. Aprovado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Câmara dos Vereadores de Araçatuba, Estado de São Paulo, 37ª sessão ordinária do dia 18 de novembro de 1996. Sob a proteção de Deus, damos por encerrado os nossos trabalhos, agradecendo a todos os presentes, Rádio Difusora, e a todos os ouvintes. Tenham todos uma boa noite.